uma história, na verdade, está da doutrina de Buda, que é o Siddhartha Gautama. Essa história fala o seguinte: Gizar Gotami, a jovem esposa de um homem rico, enlouqueceu quando seu filho morreu. Desatinada, agarrou a criança morta em seus braços e andou de casa em casa pedindo às pessoas que curassem o seu menino. Certamente ninguém nada pôde fazer por ela, mas um discípulo de Buda aconselhou-a a procurar o abençoado que se encontrava em Jetavana. E assim, ela levou a criança morta até Buda. Buda olhou-a com simpatia e lhe disse: para curar a criança, eu preciso de algumas sementes de papoula. Vá e peça 4 ou 5 sementes de papoula nas casas em que a morte nunca tenha entrado. Assim, a desvairada mulher saiu e foi procurar uma casa em que a morte nunca entrara, mas em vão. Por fim, retornou a Buda. Em sua serena presença, sua mente se desanuviou e ela compreendeu o significado de suas palavras. Ela levou o corpo de volta e o enterrou. Em seguida, retornou a Buda e se tornou uma de suas seguidoras. É difícil encontrar, uma casa em que a morte nunca tenha passado. E se a gente pedisse, que essas sementes fossem encontradas em casas em que a enfermidade, as desavenças, a pobreza, a traição nunca tivessem passado, também nunca se encontrariam essas sementes. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. O nosso mundo, ele reflete a condição espiritual que nós temos de espíritos imperfeitos. Então, nós refletimos no mundo a situação que é própria de cada um de nós. Então, a respeito desse sofrimento, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Mas também ele nos trouxe esperança e consolações. No capítulo 5 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados aflitos, que, por sinal, é um dos capítulos mais longos do nosso Evangelho. Nesse capítulo existem vários itens. Tem as causas atuais das aflições, as causas anteriores, o bem e o mal sofrer, os tormentos voluntários, as provas voluntárias, o verdadeiro silício, e o proveito dos sofrimentos para outrem. E outros itens mais, porque, como eu falei, esse capítulo é um dos mais longos, e é justamente um que vem trazer as consolações para perguntas que a humanidade sempre teve. Então, eu vou ler um trecho do capítulo que começa com a narrativa do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque vireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. E esse capítulo continua no item que Kardec escreve, né, sobre a justiça das aflições, que fala assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza no futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, a gente sabe que na história de Jesus, né, a sua passagem por aqui, a morte de Jesus na cruz, o seu sacrifício, ela causou um impacto profundo nos nossos espíritos. Mas mais do que isso, a gloriosa ressurreição de Jesus nos trouxe essa certeza de que somos espíritos eternos. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, alguns pediram para tocarem nas suas chagas, mas tiveram pessoas que nem viram Jesus ressuscitado e mesmo assim creram. Quer dizer, a gente vê que a gradação do entendimento das pessoas diante da mensagem de Jesus faz uma diferença muito grande na aceitação, na compreensão de tudo aquilo que acontece na sua vida. Eu vou continuar na leitura desse capítulo. Dizem, para se ter maior mérito, o de sofrer para ser feliz, né? Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? É a pergunta que todas as pessoas se fazem, né? Antes do advento do Espiritismo. Por que uns sofrem, uns já nascem com problemas de saúde, enquanto outros passam a vida sem saber o que é uma doença, alguma coisa assim? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Não é a nossa realidade? A gente vê pessoas padecendo, sofrendo, e outros que parecem que até escarnecem do sofrimento dos outros, né? Aqueles que roubam, pensando só no seu bem, e deixam que pessoas não tenham nem condições de serem socorridas nos hospitais. É a situação ainda do nosso mundo, né? E que os homens virtuosos sofram logo dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E aí a gente pensa na história da humanidade, né? Nos tempos em que a doutrina de Jesus ela era difundida, mas
a igreja que foi construída, né, em torno da mensagem de Jesus, ela tinha que dar algumas explicações que a própria igreja não, assim, não tinha aquela lógica que mais tarde a gente vai ver no Espiritismo. Então, é a doutrina do céu e do inferno, das condenações eternas. E isso, o que provocou? Provocou o afastamento de muitas pessoas que realmente, usando o raciocínio, não poderiam aceitar uma ideia de ter que se aceitar aquilo que a igreja ensina. Então, a gente vê ao longo da história quantos, quantos estudiosos, né, como Galileu, quantas pessoas que foram afastadas da igreja por trazerem a tentativa de que a igreja se renovasse nas suas concepções. Aí chegou ao ponto de que Lutero, né, criou uma outra igreja que mudasse a concepção da igreja e que retornasse a igreja aos princípios de cristãos, né, do tempo em que Jesus estava aqui. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Sendo soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, é um raciocínio lógico, né? Se Deus é justo, é bom, ele tem que agir com soberana justiça. Então, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, é a mensagem que o Espiritismo vem nos trazer. Jesus também nos prometeu o Consolador, né, que estaria entre nós até o advento dos tempos, até eternamente. Porque o que Jesus falou, na época em que ele falou, não era compreendido por todos nós. Então, tempos depois, chegou o Espiritismo para esclarecer aqueles pontos que ficaram obscuros, né? E aí a gente lembra até da figura de Nicodemos, quando Nicodemos vai procurar Jesus, porque Nicodemos, ele era um sacerdote, né? No templo, era um juiz da lei. Ele sabia que só alguém que viesse da parte de Deus poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Era dar vista aos cegos, curar os leprosos. Então, só uma pessoa que viesse de Deus que poderia fazer aquilo. Mas a Nicodemos tinha aquela dúvida, né? Dentro dele, das palavras de Jesus. E Nicodemos vai procurar Jesus, só que ele vai procurar Jesus à noite. Ele não vai procurar à luz do sol, né? Porque ele tinha ainda uma autoridade a preservar. E Jesus fala a ele, né, que ele teria que renascer. E aí ele não entende, mas como eu voltarei ao ventre da minha mãe? E aí Jesus, se eu vos falo das coisas da terra e você não me compreende, como eu vou falar das coisas do céu? Então, nessa época que Jesus veio nos falando e trazer a mensagem, né, a Boa Nova, o Evangelho, nem tudo poderia ser compreendido por todos. Nós tínhamos a nossa limitação
referente à condição ainda de espíritos entre si. Era preciso que tempos depois, né, com o advento do espiritismo, nós viéssemos a compreender isso tudo que Jesus falava. E ele fala ainda assim: isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se, que o que nós, as vicissitudes que nós passamos, são justas, né? Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, são os Espíritos que vêm nos revelar toda essa doutrina de Jesus, o desdobramento. Quando Jesus fala, né, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, esse reino dos céus está em cada um de nós. Nós é que gradativamente vamos revelando esse reino dos céus, que é o quê? É a presença de Deus nas nossas vidas. Então, eu trouxe ainda uma outra mensagem, que também é uma fala de Jesus, que ele fala sobre o padecer. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. Padecer. Nada temas das coisas que has de padecer. Está em Apocalipse. É um livro de João, né? E lá no finalzinho, Emmanuel vem dizer assim: não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. O Pai não distribui padecimento, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, a gente pode fazer até um paralelo com os pais aqui da Terra, né? Se um pai não corrige o seu filho, ele vai se tornar uma criança intratável, mal educada, que ninguém quer do lado. Não é assim? A gente vê esse reflexo, né, nas nossas atitudes. É preciso que a criança seja educada. No nosso grupo, né, de estudos, nós temos uma ortodentista. E ela estava falando para a gente que algumas mães, né, elas passam o alimento das crianças no liquidificador, para facilitar para a criança. E qual é a consequência disso? Algumas crianças estão nascendo sem os dentes pré-molares, o que dá problema, né? E algumas crianças, em função disso, por não exercitarem a mastigação, elas não fortalecem os músculos da face. Então, a gente vê que, às vezes, a gente, na tentativa de poupar, né, o que a gente acha que seria um sacrifício, um sofrimento, um trabalho a mais, a gente está criando problema no futuro. Então, a disciplina, no caso das crianças, é muito bem-vinda, porque vão se tornar adultos conscientes, responsáveis, que vão atender não só às suas necessidades, mas as necessidades daqueles com quem eles convivem, né? Sem causar os transtornos que a gente está vendo na nossa sociedade. Agora, vocês têm alguma pergunta, algum caso que vocês gostariam de falar? Alguma situação? Vocês gostariam de narrar? Não. Eu vou passar aqui para uma outra tela. Eu vou compartilhar com vocês.
do estudo. Aí a gente vê nessa tela aqui, essa pergunta 933 está no livro dos Espíritos. Assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? Kardec pergunta, né? Aí os Espíritos. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. E aí a gente lembra da pandemia. É um sofrimento material que todos nós estamos passando, independe da nossa vontade. Nós estamos sofrendo a consequência de uma situação que é global. Né? Se a gente for ver uma enchente, alguma coisa assim, tudo isso, nós sofremos as consequências de uma situação, mas nós não temos condições de interferir diretamente. Nós podemos fazer o que a gente tem feito, no caso da pandemia, com atitudes responsáveis, minimizar as consequências. Mas, o que os espíritos falam, né? O orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, como é que vai se corrigir essas torturas da alma? Que dão, às vezes, margem para que o homem atue de forma irresponsável na vida. Né? A avareza, que é o acúmulo excessivo dos bens, né? Às vezes desconsiderando a necessidade dos outros, a inveja, a pessoa que se sente incapaz de realizar e deseja também que os outros não realizem, que tem as potencialidades de cada um, o ciúme, né? Quantos infortúnios o ciúme traz. E não é só o ciúme que a gente pode ver no casal, mas às vezes o ciúme dos pais com os filhos, né? Às vezes até mais das mães que não querem que seus filhos sigam um caminho com alguém, por quem eles se apaixonaram, por ciúmes. E aí, isso daí, quanto infortúnio, quanta tristeza é capaz de trazer, né? Enfim, todas as paixões. Aí a gente pode enumerar todas o que está ligado até aos nossos instintos. Nós temos fome, frio, né? A necessidade do sexo, mas quando isso é vivido de uma forma compulsiva e sem medida, isso vai nos trazer infortúnios para nós e às vezes também para aqueles que estão ao nosso lado, né? Aqueles que têm a compulsão pela bebida, pelo tóxico. Quanto infortúnio trazem para a sua família? A pessoa é responsável por tudo isso, né? E às vezes vai precisar de muitas encarnações para poder corrigir tudo aquilo que tiver causado de mal para os seus familiares, né? E às vezes para si mesmo, porque a gente sabe que às vezes a questão do alcoolismo leva as pessoas ao suicídio. Então, todos esses males, né, que são torturas da nossa alma, elas podem desencadear situações em que nós vamos gerar consequências que não são boas para nós e para aqueles que estão sofrendo ao nosso derredor. E como é que vai ficar tudo isso? É preciso que a gente
corrija todos essas situações, né? E aqui vem falando ainda que a maioria dos sofrimentos decorrem da forma incorreta porque a vida é encarada. Porque nós encaramos a vida como sendo alguma coisa que é exclusivamente material. É essa a vida. Então, a gente pensa assim, bom, se eu estou viva e é só essa vida, né? Eu não a vida de encarnação, nada disso. Eu acho que eu estou viva e agora é que eu tenho que aproveitar. Então, eu vou enfiar o pé na jaca. Vou fazer tudo o que eu acho que eu devo fazer para conseguir a minha felicidade. A minha felicidade. E aí a gente vê que o egoísmo, né, que é talvez, como os espíritos dizem, o maior empecilho da nossa felicidade, ele vai nos levar a situações muito difíceis para nós mesmos. Então, à medida que nós nos esclarecemos a respeito do que é a vida, gente, eu vou ter que dar uma paradinha para botar o carregador, só um minuto. Desculpem. Então, como eu estava falando, à medida que a nossa sociedade vai progredindo, porque não somos só nós que vamos progredindo, a nossa sociedade também vai progredir. As leis vão se aperfeiçoando. E com isso, mesmo aquele espírito, né, que tenha todas essas funções, ele, de alguma forma, ele vai ter a informação do que é melhor, tanto para ele, como para as pessoas que estão com ele. Hoje mesmo eu vi no Instagram que a Monja Coen, ela foi convidada pela Ambev para ser a instrutora, vamos dizer assim, a respeito dos usuários, dos que bebem cerveja. Então, ela é a patrona, a matrona, né? A patrona de alguma coisa que vai auxiliar as pessoas a pensarem sobre a sua necessidade de álcool. E isso daí quem está promovendo é a Ambev, aquela indústria que produz cervejas. Então, isso é uma evolução. A própria empresa já está assim com essa preocupação. Pode ser até que inicialmente seja uma questão de ficar bem na fita, né? Mas, de qualquer forma, o resultado vai ser positivo, que muitas pessoas que bebem sem controle, com esse auxílio, né, da Monja Coen, eles vão poder repensar a sua relação com o álcool. Isso daí não é interessante? Eu achei muito legal. Muito legal. Então, como essa ação da Ambev, muitas outras coisas estão aparecendo. A questão do telefone, para que a gente possa denunciar maus tratos a animais. Também mulheres que estão em situação de violência. Tudo isso vai, assim, abrindo porta, abrindo caminho para que a gente evolua e se melhore, se modifique, fazendo isso que é a proposta, né, de Deus para todos nós, que é a nossa evolução, o nosso progresso. Então, como é que a gente vai reagir
Não, antes disso, eu vou mostrar uma outra tela para vocês, vou compartilhar com vocês, uma outra tela. Que tem a ver com a situação, com por que Jesus vinha falar àqueles mais humildes, né? Essa passagem que eu separei está no livro Boa Nova, que é lindo, é maravilhoso esse livro, porque vem narrando, né, as passagens do Evangelho e aquilo que Jesus nos explicava para os apóstolos. Então, nessa passagem, que é do Sermão da Montanha, né, Levi, ele escorraçou, vamos dizer assim, 3 pessoas que eram muito pobres, eram mendigos, né? E aí Levi, que ainda não tinha compreensão do amor, né? Ele falou assim, o que vocês podem fazer para edificar o reino de Deus? Vocês são pobres, isso e aquilo. E aí Jesus veio falar com ele, né? Levi, precisamos aceitar, amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então, quando nós chegamos, né, a esse ponto de sentir o sofrimento, e como fala Jesus aqui, a coragem tranquila que revelam nos padecimentos da vida, é porque para esses espíritos o sofrimento já tem um outro sentido. Eles já reconhecem nessa situação algo que possa transformar eles. Então, vamos voltar nessa outra página aqui, né? Como reagir ao sofrimento? O que fazer, né, diante do sofrimento? O que a gente deve fazer? E aí, o que não adianta, né? As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento, mais o ampliam pelo desencadear de novas desarmonias em áreas não afetadas. Então, a pessoa está com um problema. E aí, ela começa a chutar o cachorro, gritar com a esposa, com o marido, maltratar os filhos. Isso vai resolver? Não, né? Só vai somar, como diz aqui, desencadear novas desarmonias. E é o que a gente vê pelo mundo. As pessoas, assim, sem um cometimento, sem, assim, um freio, elas são afetadas por alguma coisa e reagem imediatamente com a violência igual ou maior. E aí, isso tudo gera uma série de situações muito difíceis. Se a pessoa estava com um problema, às vezes, por uma reação no trânsito, né? Vamos pensar assim, no trânsito, a pessoa sai com a cabeça quente, pega o carro e aí acaba causando um acidente.
Então, além do prejuízo, do problema que ela tem, ela ainda vai ter o prejuízo de ter danificado o carro. Então, isso não nos ajuda, não nos traz a solução daquilo que nós estamos passando. E aí aqui a gente fala da resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com a atitude corajosa de enfrentar e remover a causa, representa avançado passo para a solução. Essa resignação dinâmica. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem muita má vontade em dizer assim, você tem que se resignar. Mas resignar por quê? Por que eu vou aceitar isso? Se eu estou sofrendo, eu não quero mais sofrer. Essa atitude, né, a resignação, é um passo que ameniza, suaviza em nós o problema. Tem uma outra passagem no Evangelho que eu gosto muito. Está no capítulo 9, que fala sobre a obediência e a resignação, né? Porque a gente tem essa resistência de ser obediente, como se nós fôssemos o senhor, senhoras do mundo, que o mundo deve seguir a nossa determinação. Então, obedecer, né? Mas aqui no Evangelho nos fala sobre isso, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. Então, nós obedecemos porque nós compreendemos que aquela situação é irreversível. Nós não podemos mudar. E não adianta a gente ficar batendo de frente com aquela situação. Nós só vamos piorar a situação e não vai nos trazer nenhum bem. Então, nós obedecemos. Nós aceitamos a situação. E a resignação é o consentimento do coração. São forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. E aí a gente vê, né? Quantas situações de abandono, né? Abandono do lar, abandono dos filhos, abandono dos velhos, né? Que vocês devem saber dessas histórias, que a pessoa pensa, não, eu agora quero viver minha vida. Isso é insensatez, isso é como diz aqui, a pessoa não reconhecer a sua parte na situação, que deve encontrar nela uma forma de solução, né? E aqui ainda fala assim, é de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento. O que consegue, através do treinamento, pela meditação, pela oração, que deflui do conhecimento, que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Então, a prece, a oração, são assim, atitudes que a gente deve ter e manter, né, uma atitude de oração que vão trazer para nós a força e a coragem para que a gente passe pelas situações das nossas vidas. E quando nós meditamos, quando nós entramos em contato com nós mesmos, nós procuramos o autoconhecimento, nós vamos saber o que em nós pode ser a causa do nosso próprio sofrimento. Às vezes, nós somos pessoas impacientes, né? Exigimos muito dos outros,
E quando nós reconhecemos isso, nós podemos mudar as nossas atitudes, e isso vai ser como que um óleozinho que vai facilitar nas nossas relações. Vamos colocar aí o amor, a gentileza. A gentileza é alguma coisa que pode nos beneficiar profundamente. Nós sermos gentis com os outros também vão ser gentis com nós. Nós sermos gentis com nós mesmos, né? Aceitando as nossas dificuldades, aceitando as nossas imperfeições, mas sem aquela autocrítica conclusiva que nos faz tanto mal. Então, quando nós somos gentis com o outro e com nós mesmos, nós criamos na nossa psicosfera uma atmosfera de boa vontade para o outro e boa vontade com nós mesmos. Então, eu vou passar uma última telazinha para que a gente possa trocar uma ideia. E é um filmezinho, Camila Zen, o nome dessa moça. Ela não é espírita, mas ela é escritora de obra, de meditação, e ela, assim, é um doce. Vocês vão ver pela história que ela vai nos narrar, que ela tem também muito a nos ensinar. Existe uma famosa história sobre um lindo templo, onde todo mundo vai para tirar fotos de uma famosa estátua de mármore. Um dia, depois que o templo fechou, uma pedra do piso, que também era de mármore, perguntou à estátua: "Nós viemos da mesma pedreira, fomos feitas pelo mesmo escultor. Por que você é uma estátua e eu sou um pedaço do piso?" Então a estátua respondeu: "Você não lembra? Você pediu para o escultor parar, porque você não queria mais sentir a dor. Eu passei por centenas de cortes, por centenas de horas, por isso eu sou uma estátua." A vida é o nosso escultor, e às vezes as ferramentas que ela usa para nos esculpir nem sempre são agradáveis. Cada coisa que dá errado, cada coração partido, cada estresse e dificuldade, essas são as dificuldades que precisamos passar. O piso e a estátua, os dois são igualmente importantes, mas algumas vezes a vida quer te moldar em algo extraordinário. Então, se você tem a sorte de passar por testes, a vida vai te machucar de vez em quando, mas aguenta firme e se mantenha em paz, sabendo que a vida está te transformando numa obra de arte. Amor e luz. Namastê. Então, quando eu falei que nós vivemos num mundo de provas, de expiações, que nós somos espíritos imperfeitos, nem todos os que estão entre nós estão nessa situação. Alguns já se tornaram estátua, como na historinha, né? Aí a gente lembra de quem? De Chico Xavier. Né? O olho dele sangrava. Vocês devem conhecer, né, as histórias dele. E mesmo assim, ele viveu uma vida, ele abdicou da própria vida em favor de todos nós. Esses livros que a gente lê, Boa Nova, Caminho, Verdade e Vida, Linha de Luz, Fonte Viva, todos eles vieram da dedicação do Chico Xavier. E não só ele, né? Não só o Chico, mas a gente também sabe da irmã Dulce, né? Daquele médico Albert Schweitzer. Quer dizer, Deus, né, Jesus, ele manda os seus mensageiros para que eles nos alentem
olha, vamos caminhar, pode ser difícil, mas olha, algumas pessoas já alcançaram isso, esse reino de Deus. Então, perseverem, tenham coragem, tenham força, dividam as suas dores, vamos ser solidários, que a gente vai conseguir, né, essa transformação. Vamos alcançar esse reino de Deus que está em nós mesmos.